Eita, gente, cheguei. Tirei a sexta-feira para fazer meu vídeo. Aquele vídeo que eu estou contando minhas histórias, né? Desde criança, desde pequeno. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar com as histórias, né? As historinhas de Doca. Eu lembro bem, gente, voltando lá para os anos 70. Eu acho que era 74, mais ou menos, por aí. Eu não lembro muito bem assim, não, mas era 74, 75. Depois eu vou perguntar ao meu irmão Ailson, ele sabe dizer melhor, mas aconteceu uma coisa bem interessante. Eu sei que foi nos anos 70. Lá na Rua da Cadeia, quando a gente morava lá, essa rua que eu falo tanto, né, que é a rua, tem três nomes: Rua Alfredo Regis, Rua da Cadeia, Rua do Prado, né? É uma rua que mora no meu coração, porque na realidade foi uma rua onde eu nasci, não é isso? Nasci na maternidade, mas fui morar lá, né? Uma parte da minha vida. Só vim sair de lá em 76. Aí tem a casa de seu Chico Raimundo, que era vizinha à minha casa. Eu estou raciocinando assim devagarinho, porque eu quero lembrar bem direitinho dos detalhes. Encostado à minha casa morava seu Chico Raimundo, que é pai de Fernando. Fernando faz muito tempo que eu vi ele, tá para a Banda do Sul, Rio de Janeiro ou São Paulo. Seu Chico Raimundo já está com Deus há muito tempo também. E eu lembro que meu irmão Ailson inventou de fazer uma casinha. A gente criança, né? Gostava muito de estar brincando. Aí eles vão fazer uma casinha lá na casa de Fernando. Casinha de cimento, tijolo, cimento. Só, gente, que a gente foi fazer essa casa, sabe aonde? Em cima da fossa. Ei! Aí o que foi que aconteceu? Naquela época, o pessoal fazia os banheiros, né? Os banheiros não ficavam dentro de casa, não. Era no quintal. Aí a gente começamos a construir a casinha. Uma casinha parece que era para guardar uns lebre, uns mocóis, um negócio assim. Era. Aí fomos lá começar a fazer a construção. E em cima da fossa, naquele tempo, o pessoal usava umas lajes, os pedaços de laje, né? Fazia tipo uma cisterna de tijolo. Aí colocava os pedaços de laje. Aí deixa que na última parte, na última parte, ia colocando os pedaços de lajes, né? Aí esqueceram de botar e pegaram tipo uma lata grande e colocaram lá no final. Vocês mais ou menos já estão imaginando o que aconteceu, né? Aí o meu irmão, era o pedreiro e eu ficava mais Fernando carregando as terras. Aquela coisa de criança, nem tinha cimento nem nada, era só o tijolo com aquela lama, aquele negócio, aquela coisa de criança mesmo. Então aí isso falou para mim pegar a massa e beleza, rapaz. E o que aconteceu? Aí eu vim de costa. Quando eu vim de costa, aí eu pensei que eu estava pisando na laje. Aí eu pisei na lata, que estava fechando, né? A parte também, igual a laje. Só que era uma lata. Aí era uma fossa e estava cheia, né? Aí eu desci com tudo. Eita! Eu, na verdade, acho engraçado contar isso aí. E é uma coisa assim interessante, porque Ailson, ele salvou a minha vida. Porque quando eu vim de costa, eu não vi a lata atrás, não lembrei, e desci de fossa abaixo. Rapaz, e pior que me cobriu mesmo, cobriu. Aí outra vez eu conversando com uma médica aqui em Esperança, ela disse: "Eita, Doca,
tu escapou fedendo. Rapaz, eu só sei que eu desci, aquela coisa grossa assim, eu descendo. Tipo doce de mamão, aquela coisa assim, sabe? Descendo, 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 descendo. Aí me cobriu. Quando me cobriu, eu fiquei sem respirar, né? Sem respiração. Aí eu só vi quando aquelas duas mãos assim. Eu levantei as mãos assim, peguei na parede ainda. Mas eu não tinha força para subir. Eu ia morrer ali mesmo. Aí eu só vi quando aquelas duas mãos pegou assim nos meus punhos, me levantando, puxando eu de volta, né? E eu senti aquela coisa pesando, mas e sufocado, sem respirar direito. Aí quando eu vou subindo, aquela coisa pegada nos meus punhos, os dois braços, era meu irmão Ailson que estava me puxando. Ainda hoje eu devo esse favor a ele. Ailson, muito obrigado. Meu irmãozinho, te amo de coração, tu sabe disso. Ailson me salvou, puxou eu de dentro da fossa. Aquela coisa, escapei, como a médica falou, escapei fedendo. Aí, gente, foi interessante que meu irmão tirou eu, mas rapaz, eu não vinha sujo, melado, vocês sabem de que não. Eita. Aí me colocaram debaixo de um chuveiro e pegaram na época um sabonete, o sabonete fazia propaganda aqui, o Rexona, na época, né? Já existia o Rexona. Aí meu irmão Ailson começou a dar banho em mim. Era todo tipo de bicho por cima de mim, assim. E eu ainda sufocado, e meu irmão dando banho em mim e lavando meu rosto, aquela coisa. Aí foi quando eu fui começando a respirar novamente, devagarinho, né? Direito. Mas estava sufocado, aquela coisa. Aí eu sei que ele gastou esse sabonete todinho eu debaixo do chuveiro lá na casa. Naquela época, foi assim que colocaram, eu acho que água na Cidade de Esperança. Um tempo depois aconteceu isso aí. Aí eu passei um tempo bom debaixo d'água. E ele dando banho em mim, dando banho em mim. Aí foram chamar minha mãe, aquela coisa. Eu só sei, gente, que isso aí foi uma coisa mais que também marcou na minha vida. Foi ter caído dentro dessa fossa. Aí a minha esposa falou assim, Doca, tu vai ter coragem de contar isso aí. Eu digo, vou. Eu não estou fazendo nada demais, eu estou contando minha história. E estou contando, e foi verdade mesmo, gente. Eu dei ré, vim de ré, e pisei errado, caí dentro da fossa, desci, aquela coisa bem lenta, e fui, como a areia movediça, né? Fui descendo, 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 e cheguei a um ponto de não conseguir mais voltar. Eu tentei, como eu falei, segurar na parede, mas já estava sem força, né? Porque a respiração vai se acabando, né? Aí eu senti quando aquelas mãos pegaram assim nas minhas mãos assim e foi me puxando de volta. Então, como eu falei, o meu irmão Ailson me puxou novamente porque ele viu. Ele me puxou de volta novamente com aquele peso, né? Aquele peso. E aconteceu do jeito que eu falei para vocês. Aí fui tomar banho, aquela coisa. Foi um sabonete todinho, ele passando em mim, eu lá meio sufocado ainda. Aí depois, minha mãe levou para casa. Aí passou esse susto, né? E isso aí foi uma das coisas assim que me marcou, né? Me marcou porque eu poderia, naquela época, nos anos 70, ter morrido, mas graças primeiramente a Deus e depois ao meu irmão Ailson, ele me puxou. Se você conversar com meu irmão Ailson e perguntar essa história, ele vai contar do mesmo jeito. Aí depois eu fiquei de contar para vocês a história. Olha, gente, o vídeo é um vídeo assim que eu estou fazendo, como eu falei para vocês. Eu estou bem à vontade, eu não vou cortar nada do vídeo, estou errando, estou acertando. Eu gosto de fazer a coisa assim, estou sendo bem espontâneo, bem verdadeiro.
Eu gosto de ser assim. Aí a gente volta para a história da Santinha. Eita, agora da Santinha foi peso. Naquela época, nos anos 70 ainda, a, a situação era bem complicada, como eu venho falando nos vídeos, e meu pai sempre trabalhando. Aí meu pai foi contratado para fazer uma reforma aqui do grupo José Souto. Olha que eu estudei em um grupo depois. Não era escola não, se chamava na época, era grupo. Hoje é Escola José Souto e tal. Naquele tempo era no Grupo José Souto. Aí meu pai foi chamado, meu pai era pedreiro, aí foi chamado para reformar. E ele foi, trabalhou a semana todinha, trabalhou um certo tempo, bom, né? Quando foi na sexta-feira, eu lembro como hoje, ele chegou comentando em casa que o pessoal lá que empreitaram, na época eu nem lembro, que eu nem tinha ideia dessas coisas, quem era gestor, quem era o pessoal que tomava conta, não sei qual é. Eu sei que era um pessoal lá que contrataram ele. Aí, papai trabalhou, aí quando ele chegou em casa, ele chegou se lamentando, falando que não tinha recebido dinheiro, o pessoal tinha ido embora e ele ficou sem receber o dinheiro. Aí eu e meu irmão Ailson, sempre na ativa, né? Eu e Ailson. As minhas histórias com o Hilton foram umas poucas, mas com a Ailson sempre era mais história, né? Como diz o outro. A gente sempre estava mais juntos, né? Aí a Ailson disse, Doca, rapaz, enganaram o pai da gente, não sei o que e tal. Aí a gente ficamos com raiva. Aí eu disse, Ailson, vamos fazer o seguinte, vamos lá no grupo José Souto, vamos ver o que é que tem lá, porque se tiver alguma coisa de valor que recompensa aí o trabalho do pai da gente, a gente vamos roubar. Foi. A gente vamos roubar. E levar, não quer nem saber. Criança, né? Criança bota tudo na cabeça, hein? A gente era bem criança mesmo. Aí a gente foi. Quando a gente entra num grupo, tudo fechado, corredor lá aberto, mas as classes tudo fechado, né? Quando eu olho, tem um combombó quebrado. Aí eu botei a cabeça, eu falei, aí eu só tô vendo aqui uma santa que tá lá em cima do quadro negro, que naquela época era de cimento, né? Muita gente lembra disso, que era de cimento, escrevia com giz. Hoje não, é tudo diferente, canetinha, um quadro diferente. Aí ele falou assim, vamos tentar entrar. Aí fez aquele tipo, mão de gato, né? Que coloca as mãos assim, eu coloquei meu pé, coloquei meu pé, ele levantou e eu entrei pelo combobó. Aí entrei dentro da classe, aí olhei para a Santinha, parece que a Santa aí isso vai ter essa dúvida, Nossa Senhora do Carmo. Era uma santinha assim, desse tamanho assim, mais ou menos 15 centímetros. 15 centímetros. Rapaz, aí eu peguei a santa, aí voltei, entreguei a Ailson, aí passei pelo buraco de novo, passei novamente pelo buraco, a gente voltemos, aí cheguei em casa, aí mãe, a gente carregou a santa, mamãe, mas rapaz, não era pra vocês terem feito isso, aquela coisa, né, de mãe, né? Não, é porque enganou o pai da gente, aquela coisa. Mas a gente foi lá no grupo. Isso é uma confissão que eu estou fazendo aqui, dos anos 70. Se eu for para ir preso, pronto, pode me prender. Mas eu e meu irmão, a gente carregou a santa. Agora, a gente carregou, né? Não era porque a gente era ladrão, não era porque a gente era ruim, não. Porque a gente ficamos com raiva, porque não pagaram ao pai da gente o trabalho que ele tinha feito durante alguns dias lá. Aí, até hoje, aí mamãe ficou com essa santinha até
até ela falecer. Foi, eu acho que sim. Até ela falecer. Eu não tenho muita lembrança não, mas eu acho que sim. Aí depois, quando minha mãe faleceu, Ailson ficou com a Santinha em casa. Até o outro dia que eu estava lá na casa dele, ele me mostrou a Santa e a gente comentou sobre isso aí que aconteceu. Então, gente, são fatos, são coisas que eu acho que é interessante de contar. Eu, pelo menos, eu acho bem interessante, porque a gente vai lembrando as coisas que aconteceram, boas, ruins, média. Isso aí foi uma coisa que eu confesso para vocês que foi errado, mas assim, foi assim, a gente com raiva, aquela coisa. Aí tomamos essa decisão de carregar a Santinha para ver se recompensava em alguma coisa. E até hoje, quando a gente olha para a Santinha, a gente lembra dessa história. Foi mais ou menos isso aí. Se eu tiver errado em alguma coisa, meu irmão Ailson vai tirar a dúvida, mas a história é essa. A gente foi em um grupo, com raiva, porque o cara tinha enganado o pai da gente, que tinha trabalhado de pedreiro. A gente entrou numa classe lá, até que eu fiz a terceira série na época, essa mesma classe. E eu entrei pelo Cobombol, que estava quebrado, carreguei a Santa, entreguei a Ilse, trouxe para casa. Minha mãe ficou com ela, deu os carão na época, né, na gente. Isso aí era errado, e era errado mesmo. Mas no impulso, a gente com raiva fizemos, né? Aí minha mãe ficou com essa santa um bom tempo, um bom tempo. Agora, essa santinha ainda existe. Isso aí eu acho que tem mais de 40 anos, viu? Tem sim. E essa santinha tá na posse do meu irmão Ailson. Tá nas mãos deles lá na casa dele. E quando eu chego lá, ela traz essas recordações, né? Disso que aconteceu. Bem interessante mesmo, bem interessante isso aí que aconteceu, porque foi espécie de uma vingança. A gente pensando que ia encontrar outras coisas, encontrei uma santa e carreguei uma santa. Se eu não me engano, é Nossa Senhora de Lourdes. Porque Nossa Senhora, assim, eles dão muitos nomes, né? Mas ela parece que é Nossa Senhora de Lourdes. Aí a história da santa que eu tinha para contar era essa. Eu e Ailson, meu irmão, fomos à escola José Souto, a qual todo mundo conhece aqui. E a gente com raiva, porque tinham enganado nosso pai, a gente foi atrás de levar outra coisa, encontramos só a santa. Aí carregamos a santa. Estou falando isso porque aconteceu mesmo. Se eu estiver preso, pode me prender, mas isso aí já faz o quê? Uns 40 e poucos anos. Carreguei com boa intenção de ajudar meu pai. Não foi de prejudicar ninguém. Foi desse modelo, gente. E voltando lá para a história do meu querido João Raimundo, que ele mandou pedir, falou assim: Doca, não esqueça de contar quando a gente entrava no carro de som nas épocas juninas e saía tocando na véspera de São João, antes de acender a fogueira. Era mesmo, gente. Muito bacana mesmo. Agora, isso já foi mais recente agora. Depois dos anos 90, quando era véspera de São João, eu já tocava, né? Tocava teclado. Aí João trabalhava com carro de som, serviço volante, na rua, né? E a gente colocava o teclado dentro do carro de som. João ia animando o microfone, que toda a vida ele gostou, de festa, essas coisas. João é um cara muito animado. Por sinal, quero mandar um abraço para ele, lá em Fortaleza. E a gente colocava o teclado e eu começava a tocar aquele shotzinho, aqueles forró, e a gente saía na rua, fazendo tipo uma prévia do São João, até a hora de acender as fogueiras. Era lindo, gente, porque
fazia tipo assim, como eu falei agora, de uma prévia, né? Aí eu começava a cantar aquelas músicas de Flávio José, já nativa, né? Os forróis da época. E João, com aquela animação dele, no volante lá, o microfone também, de vez em quando fazia o back vocal, cantava também, passava nas ruas, o pessoal tudo olhando. Era uma novidade, isso é uma coisa inédita que eu e ele criamos, né? E ficou marcado, ficou na história. Eu não sei se alguém na época registrou, não sei. Eu não fiz o registro não, mas foi bem bacana também. E eu só tenho que agradecer a meu querido João Raimundo, um cara que eu tenho a maior consideração do mundo por ele e por toda a família dele, né? Pessoas que eu me criei, nasci ali na rua da cadeia também, eles moravam lá também, e a gente se criamos juntos e se criou esse laço de amizade muito forte, muito bom. Eu admiro a todos da família, gosto de todos, né? João Raimundo, que eu estou falando, é irmã de Gorete, irmã de Toninho, de Paulinho, não é isso? Então a gente fazia esse trabalho todos os anos. Fizemos ainda uns 3 anos. Depois fui para João Pessoa, não, foi para Fortaleza. Aí pronto, a gente não fez mais. Aí foi a época que eu comecei a tocar aquelas festas com De Angelo, não era mais com o Hilton, meu irmão. E depois os meninos saíram e, como você já sabe, né, eles montaram o projeto deles. Mas foi muito legal, João, aquele trabalho que a gente fazia. Só quero lhe agradecer de coração. Assim, porque uma coisa que me marcou também na minha vida é estar ali dentro do carro de som, aquele clima de São João, as fogueiras iam ser acesas, e a gente cantando aqueles forró, o povo vendo, a gente passando na rua, bem devagarinho no carro, né? Aquela música, Neco de se apaixonar, naquela época do Mastruz com Leite também, isso aí marcou muito. Pois é, gente, isso aí é mais um vídeo que eu estou contando minhas histórias. Primeiro foi a história da fossa, essa aí foi peso. Depois veio a história da Santa, né, que eu falei agora. E agora a do nosso querido João Raimundo do São João. Isso aí, valeu, gente. Em breve voltarei contando mais novidades para vocês das coisas que aconteceram comigo. Tem muita coisa ainda pela frente. Valeu, tchau.